A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 10 de janeiro. 2 anos do ato fascista de 8 de janeiro. Proifes integra oficialmente Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências do EBTT. Proifes participa de GT sobre a regulamentação da atividade docente. Publicada a medida provisória que garante reajuste salarial dos servidores públicos federais. Escola Agrícola de Jundiaí da UFRN divulga edital com 43 vagas em cursos técnicos para organizações rurais. Na série Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação, vamos debater sobre a defesa dos teóricos econômicos acerca da expansão dos gastos. A Durne Sindicato e a Purne realizam primeira edição do Luau de Verão em Pirangi. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O truculento 8 de janeiro chega aos 2 anos de ocorrido. Na história do país, fica a infame lembrança de uma tentativa criminosa de aniquilar a nossa democracia. O Adurne Sindicato se compromete em exigir que os responsáveis sejam culpabilizados e não anistiados. As cenas de barbárie assistidas ao vivo por toda a população brasileira naquele fatídico dia mostraram a invasão e a depredação do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto em Brasília. O crime, desde então, segue sendo investigado e a destruição estrutural nas 3 sedes corresponde a um prejuízo de mais de 26 milhões de reais. Ao todo, já somam-se 371 incitadores ou executores condenados pelas manifestações fascistas. Em sua maioria, os réus foram condenados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Além de seguir no combate contra ações truculentas, como as do 8 de janeiro de 2023, o Adurne Sindicato reconhece a necessidade de celebrar a resistência da democracia brasileira em meio a tal contexto e reforça que esta data sirva sempre como um lembrete para que as brasileiras e os brasileiros sigam vigilantes na defesa do Estado Democrático de Direito. Jornal da Educação. Extra Classe. O Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira, 6 de janeiro, a portaria número 6/2025, que trata da alteração na composição do Conselho Permanente para o Reconhecimento de Saberes e Competências, o CPRSC, na carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Na nova portaria, a representação dos trabalhadores retoma a composição do colegiado com membros de entidades sindicais dos professores do ensino básico, técnico e tecnológico, o EBTT. A composição do Conselho conta agora com 3 membros, sendo um do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, o SINASEF, um da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, o PROIFES Federação, e um do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, ANDES-SN. A mudança é resultado dos termos de um acordo firmado entre o governo federal e as entidades representativas dos professores da educação básica, técnica e tecnológica na última greve de 2024. O professor Romeu Bezerra explica o que significa essa portaria para a categoria docente. Ela apenas corrige a destruição que foi feita pelos governos Temer e Bolsonaro, quando eles excluíram desse conselho
Permanente de Reconhecimento de Saberes e Competências as entidades sindicais, né? Por exemplo, o Proifes Federação, que fazia parte, tinha lá sua representação, e essas entidades foram excluídas. Para além disso, com essas modificações, esse Conselho Permanente terminou também não tendo nenhuma ação neste período em que se transcorreu o governo Temer e o governo Bolsonaro. Consequentemente, o papel fundamental desse conselho, que é de apreciar, né, as normativas que são criadas pelas universidades para orientar, né, aos docentes EBTT, do ensino básico técnico e tecnológico, para realizarem, solicitarem o reconhecimento de saberes e competências, né? Por exemplo, um professor que tem a graduação, ele pode solicitar um reconhecimento de saber e competência de especialização. Quem tem especialização pode solicitar de mestrado, quem tem mestrado pode solicitar o de doutorado, e teria uma retribuição financeira correspondente, né, a essa titulação. Então, quer dizer, como isso parou no governo, por exemplo, teve universidades que teve prejuízos enormes, como é o caso da UFBA. A UFBA não teve a sua normativa avaliada durante esse período. Então isso foi um dano danado, porque os professores, as professoras, por exemplo, da creche da UFBA, que são da carreira EBTT, não puderam realizar o reconhecimento de saberes e competências, a sua RSC, exatamente porque esse conselho praticamente destruído, que não funcionava nesses governos anteriores, ele simplesmente ficou a revelia. Agora está sendo retomado. Isso nos traz uma tarefa gigantesca, porque é tentar também, inclusive, identificar e recuperar, né, um pouco esses desmandos que ocorreram aí, trazendo danos e prejuízos enormes para os docentes da carreira BTT, né? Então, o que aquela portaria institui é a recomposição, fazendo com que as entidades sindicais que antes faziam parte e foram excluídas, que retornem a esse conselho permanente, e que agora sim é esperar que, né, possamos estar sendo convocados imediatamente para poder retomar os trabalhos, haja vista que desde o governo, nos 2 anos do governo Temer, 4 anos do governo Bolsonaro, 6 anos, portanto, esse conselho não funcionou, né? Então agora é uma recuperação desse conselho, e é um avanço significativo, uma conquista enorme, né, do Proifes, que como isso fez parte de um acordo, do acordo recentemente assinado pelo Proifes Federação. Isso é uma conquista enorme, né, que nós tivemos nessa última mobilização que nós tivemos, nessa última negociação com o governo federal. Em ritmo de conclusão da elaboração da nova portaria que vai regular as atividades docentes, encerrou-se na última terça-feira, dia 7, mais uma reunião ordinária do grupo de trabalho que discute a nova regulamentação da atividade docente. O encontro integra o cumprimento do termo de acordo número 10/2024, sendo parte do debate que resultará no texto substitutivo às portarias 983/2020, já revogada, e 750/2024, transitória. Rosângela Gonçalves e Valber Abreu estiveram presentes na reunião, representando a categoria e reforçando as pautas dos docentes na Rede Federal de Ensino Técnico e Tecnológico. Rosângela Oliveira destacou a importância de garantir que a nova regulamentação preserve os princípios que estruturam a filosofia dos institutos federais. Ela relatou também avanços na equiparação do piso EBTT com o do Magistério Superior. Durante a reunião, houve ainda o anúncio do MEC sobre a recomposição do Conselho Permanente para o Reconhecimento de Saberes e Competências, o CPRSC. Educação em Pauta. A medida provisória publicada pelo governo federal no dia 31 de dezembro de 2024 garante o reajuste salarial dos servidores públicos federais. A publicação deste documento
põe fim ao ciclo de negociações com as categorias que ocorreram ao longo de 2024. Ouça o esclarecimento detalhado do presidente do Proifes Federação, professor Wellington Duarte, acerca dos desdobramentos e das principais dúvidas da categoria docente a partir desta publicação realizada no fim do mês de dezembro. A edição da medida provisória, ocorrida no dia 31 de dezembro, garante aos professores o pagamento do reajuste que foi acordado e assinado pelo Proifes no dia 27 de maio. É importante ser dito isso. O aumento e o acordo estão garantidos. Obviamente que o processo orçamentário ele tem um ritual próprio e, diante das pendengas orçamentárias que ocorreram no ano passado, o relator achou por bem fazer com que a votação da lei orçamentária anual seja feita no retorno dos deputados e senadores. Lembrando que quem vota o orçamento é o Congresso, que é a Câmara de Deputados e Senadores. Com isso, quando houver o retorno dos congressistas, haverá a votação da lei orçamentária anual, a PELOA, que é o projeto de lei, e com isso, garantida a inserção no orçamento do nosso acordo, ele será evidentemente sancionado pelo governo, pelo presidente da República, e será colocado nos nossos contra-cheques, com valores retroativos à data de 31 de dezembro, no caso, 1º de janeiro, que é o dia que começou a valer o nosso acordo. É importante dizer isso porque essa garantia do acordo, que não é apenas de 2025, ele se estende até 2026, 2027, é fundamental para que a gente tenha tranquilidade. O Proifes fez a sua parte, assinou o acordo, trabalhou muito para que esse acordo fosse, enfim, oficializado, e agora a gente vai aguardar os procedimentos orçamentários que fogem à responsabilidade da federação, mas infelizmente nós temos um Congresso que tem essa característica de tentar, por todos os meios, estabelecer uma guerra orçamentária com o governo federal. Nós não temos culpa disso, infelizmente esse é o Brasil. Mas garantimos, o Proifes garantiu que pela medida provisória o acordo está garantido. Depois do intervalo, a Escola Agrícola de Jundiaí da UFRN divulga edital com 43 vagas em cursos técnicos para organizações rurais. Na série Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação, vamos debater sobre a defesa dos teóricos econômicos acerca da expansão dos gastos. E ainda, a Adurni Sindicato e a PURNE realizam primeira edição do Luau de Verão em Pirangi. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A UFRN, através da Escola Agrícola de Jundiaí, divulga o edital para o cadastro de preenchimento de vagas destinadas aos cursos técnicos em agroindústria, agropecuária e aquicultura. No total, são disponibilizadas 43 vagas, com prazo de inscrições até o dia 31 de janeiro, de forma gratuita, por meio do site da Comperv, mediante envio de formulário e histórico escolar.
O resultado final sairá dia 11 de fevereiro no site da Comperv e o início das aulas está previsto para o dia 17 de março. Para saber mais detalhes, acesse o site do Adurne Sindicato em www.adurne.org.br. Jornal da Educação. Extra Classe. No episódio de hoje da série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação, apresentada pelo professor do Departamento de Economia da UFRN, Thales Penha, e produzida pelo Adurne Sindicato, vamos debater sobre a defesa dos teóricos econômicos acerca da expansão dos gastos, no que se refere ao autofinanciamento. Ouça agora o episódio. Eu gostaria de debater um pouco com vocês hoje sobre uma parte de teóricos econômicos que defendem que a expansão do gasto ela pode ser autofinanciada. De que maneira? Ao expandir o gasto público, isso faria aumentar a renda nacional, as pessoas consumiriam mais, gastariam mais, isso faria as empresas investirem mais, e esse todo o processo seria arrecadado um recurso via tributação, o aumento da renda aumenta a arrecadação, e isso financiaria o aumento do gasto, mesmo sendo no longo prazo, não imediatamente, ou seja, no período subsequente à expansão, você não conseguiria arrecadar, mas no longo prazo a renda crescendo em termos constantes com esse processo de expansão, o gasto seria autofinanciado. Isso é parcialmente verdade, porque para fazer esse tipo de afirmação a gente precisa analisar uma coisa na economia que a gente chama multiplicador fiscal. O que é multiplicador fiscal? Multiplicador fiscal é justamente em que medida o gasto de R$1 na economia do governo aumenta a renda, o PIB. Se for 1 para 1, ou seja, cada R$1 gasto aumenta R$1, ele tem um multiplicador fiscal que gera o mesmo retorno. Se o multiplicador fiscal é forte, 2 para 1, ou seja, cada R$1 gasto aumenta R$2 na renda nacional, ou às vezes o multiplicador fiscal pode ser mais fraco, aumenta R$1 e ela aumenta apenas 0,5 na renda nacional por diversos fatores. Os setores talvez às vezes não são tão encadeados e além disso é preciso considerar, para o tamanho dessa expansão fiscal, o custo da dívida. Então toda vida que eu for analisar o autofinanciamento, ele pode acontecer, pode, desde que esse multiplicador fiscal seja grande o suficiente para repor não só o tamanho da expansão, mas o custo que essa dívida tem naquele momento, porque eu estou num processo de endividamento, eu estou financiando o gasto com dívida, então eu estou gerando uma dívida atrelada a uma taxa de juros, então o multiplicador fiscal tem que ser suficientemente grande para incorporar essa taxa de juros que o financiamento vai ter. Então é muito importante ter em mente que não é qualquer tipo de gasto que gera autofinanciamento, senão seria muito simples, bastaria fazer como alguns economistas até defendem de maneira errônea, aumentar a frota de carro, dar dinheiro para as pessoas consumirem mais carro, que isso geraria um efeito. Quando você precisa analisar justamente o efeito desse multiplicador fiscal e o custo que ele vai ter. Então, de que maneira? Quanto mais alto é a taxa de juros, mais difícil fica o financiar com a expansão fiscal. Porque a taxa de juros muito elevada exige um multiplicador fiscal muito grande. Além disso, a gente precisa considerar uma coisa chamada esterese, que é justamente o efeito que esse gasto tem nos PIBs futuros. Se esse gasto tem apenas um impacto em um PIB deste ano e do ano seguinte, é um gasto que não tem um efeito multiplicador do ponto de vista temporal muito grande. Alguns gastos têm efeitos muito mais longos, de 5, 10 anos. Se gasta agora e o efeito ele se acumula por muito mais tempo, porque ele consegue acomodar uma taxa. Então é preciso ter muita cautela quando se fala que a expansão do gasto ela pode ser autofinanciada, até porque o governo ele não consegue determinar sua própria taxa de juros, uma vez que quem define é o Banco Central. E aí, a depender da sensibilidade do Banco Central, expansões do gasto que gerem impacto, às vezes pioram a forma de financiar. Então, o ajuste fiscal, como eu tenho falado aqui, ele é algo muito complexo, é preciso ser feito de maneira muito bem articulada, para não cometermos austericídio, ou seja, sair cortando o gasto alucinadamente, piorando a situação econômica e social, mas também não é com qualquer tipo de gasto que se autofinancia. Então, precisa ter muita consciência, precisa ser muito pragmático. Agenda da Educação. Amanhã, sábado, 11 de janeiro, o Adurne Sindicato e a APURNE, Associação dos Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizarão a primeira edição do Luau de Verão Adurne e APURNE. A atividade acontecerá na sede da associação, localizada na Praia de Pirangi, com a atração musical do cantor natalense Rafael Barros. O evento será aberto aos docentes filiados tanto ao Adurne Sindicato quanto à APURNE, sem que seja necessária uma inscrição prévia de participação.
Durante o luau, serão vendidos petiscos e bebidas, mas o professor ou professora que preferir levar o seu petisco e a sua bebida também estará liberado. A atividade, que está sendo realizada através da parceria entre o Adurne e a Apurne, demonstra o comprometimento das duas entidades com o bem-estar e lazer dos seus associados e também na promoção da cultura local como fator relevante para o desenvolvimento de uma sociedade plural e democrática. A professora Vilma Vitor, diretora do Adurne Sindicato, deixou um convite aos docentes. Nós aguardamos vocês a partir das 18 horas para o primeiro luau do Adurne e do Apurne, lá na praia de Pirangi, na nossa sede social. Tragam a família, convidem os amigos e venham comemorar a entrada do Ano Novo numa noite morna de verão. Vamos enluarar. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.